capítulo 26, versículo 36. Uma passagem por nós conhecida, bem cantada. Eu gostaria que nós tivéssemos assim bastante atenção no que o Espírito quer falar comigo e com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste de vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se possível, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Eram as palavras de Jesus. Então chegou junto dos discípulos e lhe disse: Dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, e eis que é chegada o que me trai. Só até aí, feche seus olhos. Jesus, bendito seja o teu nome. Pai, nesta noite, quero te pedir na autoridade do nome de Jesus, tu possas me usar simplesmente como um vaso nas tuas mãos. Que eu seja simplesmente um canal da tua palavra, mas que a tua palavra rema venha falar aos nossos corações. Que cada servo, cada serva tua que está aqui possa sentir a tua graça, a tua unção. Que tu possas, Senhor, fortificar as nossas vidas, alimentar o nosso espírito, para que possamos sair daqui, Senhor, dentro da tua vontade, do teu querer alimentados. Nos abençoa. Eu te peço, Pai, por mim mesma, que o teu Espírito Santo possa me capacitar, porque de mim nada tem. Mas eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim enquanto ministradora nessa noite, para que de meus lábios não saia nada que não seja simplesmente a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos que estiveram ontem aqui. Isso, temos um grande grupo que esteve ontem aqui. E se você perceber que a pastora está falando outra vez, de novo e novamente algumas coisas, não se escandalize. É exatamente o que Deus colocou no meu coração. Amém? Então fique atento, porque Deus tem muitas formas e maneiras de falar comigo e com você. Bom, lemos esse texto, onde vemos Jesus sofrendo. Às vezes eu escuto algumas mensagens e eu mesmo fico impactada, porque são mensagens que me parecem às vezes meio subhumanas, porque são mensagens que às vezes nos impedem de sentir, são mensagens que às vezes nos impedem de ter dor, são mensagens que às vezes nos impedem de chorar. Eu hoje estive semana passada com uma pessoa já de idade, ela deve ter uns 80 anos, essa pessoa,
ela perdeu a mãezinha dela de 93 anos. Ela entrou num impacto tão grande, que ela se desequilibrou totalmente emocionalmente. E as pessoas, quando ela começam a chorar no enterro, diziam para ela: não chora não, porque se segura, fica firme. Aí ela chega em casa, ela quer chorar, não chora, fica firme, não chora, você tem que ser forte. Às vezes eu não compreendo isso, porque como nós vamos perder um pai, uma mãe, um ente querido, e vamos ter que engolir uma dor. Então às vezes eu de fato não compreendo algumas coisas que são ministradas no sentido de que nós não somos humanos. Isso não é verdade. Nós somos humanos. Nós não podemos realmente permitir que alguns sentimentos entrem em nós e nos tire da razão e roube a nossa fé e nos perturbe a tal ponto que eu venha abrir mão do Senhor Jesus ou do Evangelho. Mas eu quero dizer nessa noite para os irmãos que nós somos humanos e que nós temos fragilidade, sim. Então, quando você estiver perto de alguém que está sofrendo, permita que essa pessoa chore. Até porque é comprovado cientificamente que as lágrimas envenenam o nosso coração. Então a pessoa precisa chorar. E eu estive com ela e ela pulava e dizia: ninguém quer que eu chore. Eu falei: então você vai chorar hoje 50 minutos. Deixa sair, chora mesmo. Você precisa colocar para fora os seus sentimentos. E que base, pastora, a senhora tem para dizer isso? De onde a senhora tira isso? Eu tiro desse texto. Quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus indo para um monte chamado Getsêmani. E quando Jesus chega ali, ele leva com ele a tristeza, o medo, a angústia e a dor, porque ele sabia que ele iria passar por um momento muito difícil, e aquilo estava fervilhando dentro do seu coração, do seu ser, e aqueles sentimentos e aqueles pensamentos, porque Jesus sabia que a cruz o esperava. Então Jesus vai para aquele monte, não para passar um tempo, mas ele vai para aquele monte e por três vezes ele pede ao Pai: Senhor, estou com medo. Senhor, será que eu vou aguentar isso? Pai, por favor, passa de mim esse cálice. Sabe, algumas situações que nós vivemos na vida e que nós não gostaríamos de passar. Se eu pudesse, eu não passaria por isso. Quem já viveu isso, diga amém. Amém. Não me diga que você já passou por alguns problemas na sua vida e foi maravilhoso. Não é verdade isso. O ser humano, embora seja muito forte, ele sente dor, ele sente angústia, ele sente tristeza, ele sente vontade de chorar. E Jesus não foi diferente, ele sentiu. E se você for ler o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver um Jesus que sentia. Você vai ver um Jesus sensível. Você vai ver um Jesus que passava perto das pessoas e se compadecia da dor dessas pessoas. Você vai ver um Jesus que muitas das vezes saía do seu percurso natural para socorrer alguém que estava em aflição. Nós vamos ver esse Jesus. Então, queridos, Jesus tinha sentimentos como eu e como você. E ele falava com o Pai na tentativa de dizer: oh Senhor, por favor, Pai, afasta de mim esse cálice. Passar por essa cruz não será fácil, mas contudo faça a tua vontade. Existem coisas na vida que nós não podemos fugir. Existem coisas na vida que nós precisamos passar, mas nós não passamos para ser esmagados ou destruídos.
nós passamos para ser edificados. Diga aleluia! Algumas coisas na nossa vida nós passamos para a edificação das nossas vidas. Obviamente, irmãos, que algumas coisas que nós passamos nos faz de fato ter vontade de largar tudo. Algumas coisas que nós passamos nos faz ter vontade de virar as costas e deixar tudo para lá. Jesus também teve essa vontade. Ou você pensa que ele pediu ao Pai que este cálice passasse porque ele queria suportar aquilo? Não! Se ele tivesse opção, ele não passaria por aquela dor. Mas uma coisa eu aprendo com Jesus: ele pediu, ele clamou, mas ele permitiu que o próprio Deus fizesse a vontade dele. Mas mesmo naquele momento, ele precisava buscar forças. E ele precisava de um sentimento muito forte, que ontem eu usei para as irmãs e hoje eu quero usar para a igreja. Jesus precisava ter coragem para suportar a cruz. Jesus precisava de revestimento do Espírito para passar por aquele momento. Porque quando eu falo de coragem, eu não estou falando de uma coragem simplesmente humana. Eu não estou falando de uma coragem que o homem já traz em si. Eu estou falando de uma coragem que apenas o Espírito Santo de Deus pode trazer para nós, pode nos revestir nos momentos de dificuldades. Porque, queridos, coragem é um sentimento que impulsiona o ser humano a viver. Se eu não tiver coragem, se eu não estiver cheia do Espírito, e se o Espírito Santo não trouxer na minha vida esta coragem, eu vou abrir mão de tudo aquilo que Deus tem na minha vida. Algumas pessoas se sentem dessa forma. Eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais forças, é muito difícil, mas nesta noite eu quero falar para você que ainda não me ouviu, que Jesus tem o poder e a autoridade de nos dar essa coragem, que é uma questão muito espiritual, porque um dia ele precisou clamar ao Pai e dizer: Pai, enche-me com teu Espírito e me dê coragem para encarar essa cruz. Por isso hoje Jesus pode falar para nós algumas coisas que nós vamos ainda entender. Coragem no latim vem do coração, viver com o coração. Por isso existiu um rei chamado Ricardo Coração de Leão, porque os gregos acreditavam que a coragem vinha do coração, que era um sentimento que impulsionava o homem a viver. Coragem, força que empurra os seres vivos. Naquele momento, o medo, a angústia, o pavor de Jesus nos faz entender que se Jesus, sendo Filho de Deus, precisou ter coragem para enfrentar, que dirá eu e você? Que dirá eu e você? Precisamos ter coragem para enfrentar muitas coisas. Quero mais uma vez dizer para as irmãs que será que é fácil uma mãe que perde um filho, no outro dia acordar alegre e feliz, cantarolando pelo meio da casa? Jamais. Isso não acontece. Se acontecer, as pessoas precisam levar essa pessoa para uma ajuda. Vamos levá-la ao médico porque ela não está bem. Jesus precisou se revestir de coragem para enfrentar toda aquela situação. Agora eu quero dizer para você, Jesus teve medo.
Nós acabamos de dizer que ele teve medo. Está aqui no texto, eu não estou tirando isso da minha cabeça, ele teve medo. Por isso ele pediu: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ele não teve apenas medo, ele teve medo, ele teve angústia. Olha, irmãos, existiu um momento que antecedeu a esse que Jesus suou sangue. Você imagina que para um ser humano suar sangue é porque a dor foi tremenda. Mas eu aprendo com Jesus que coragem nos faz agir mesmo quando nós temos medo. Aquele que é revestido da coragem do Espírito Santo, mesmo com medo, ele age. Mesmo preocupado de como será, do que vai acontecer, ele age. Nós, enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos revista dessa coragem. Senhor, eu estou com medo. Senhor, seja claro, seja verdadeiro com o seu Deus, porque Ele não está aqui para te recriminar, querido. Ele não está aqui para lançar uma pedra sobre você. Quantas são as pessoas que têm medo de recomeçar uma vida a dois, depois de uma vida conjugal já desfeita? Quantas são as pessoas que têm medo de ter um novo filho porque já perdeu um? Quantas são as pessoas que têm medo de viajar para o outro estado porque já fez isso não foi bom? Mas elas precisam, mesmo com medo, pedir ao Espírito Santo que dê a elas coragem para recomeçar, para estar de pé, para reestruturar a sua vida. Coragem nos faz conquistar e vencer obstáculos, passar pelos espinhos da vida, porque o Senhor Jesus aqui, Ele nos mostra muito claramente que a coragem não significa que nós não passaremos pelos espinhos, que a coragem não significa que eu chegarei ali na porta com um escudo porque eu sou muito corajosa. E vamos abrir um parêntese aí. Existem situações em que eu não sou corajosa. Eu imagino que seja assim com você também. Existem outras situações em que você se enche de coragem e diz: não, Senhor, eu vou vencer isso. Passar pelos espinhos da vida, passar pelas dificuldades que a vida nos propõe, para que nós possamos passar por isso tudo, nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos, que mais, Carmen, que você falou ontem? Você disse assim: pastora, nós precisamos ter coragem e ser ousados, pastora. Precisamos ter coragem e ser ousados, porque se nós não formos ousados, nós vamos retroceder. E eu ouvi uma pessoa dizer para mim: pastor, eu preciso ter coragem para continuar até casado. 42 anos de casado eu fiz ontem, eu não ganhei nem um beijinho. Precisa de coragem, hein? Para conviver com essa criatura, você precisa de coragem. Você vê, você faz aniversário de casamento, o homem não te dá um beijinho. É brincadeira, está me pagando. Não é verdade? Parece que as coisas vão morrendo em algumas áreas da nossa vida. E eu achei interessante a irmã me dizer: precisa ter coragem, né, pastora? Eu disse: é verdade. Que o Senhor te revista de coragem, que Ele derrame sobre você coragem para que você continue lutando. Porque as adversidades, os problemas da vida, eles vêm se amontoando sobre nós. Os problemas, os pensamentos, as lutas que se levantam. E eu quero dizer algo para você de forma inesperada. Quantas vezes você nem espera, e quando você abre os olhos, aquele problema está sobre você. Eu hoje compreendo que a vida é para os corajosos. Entenda bem que eu não estou falando para você e você não vai me ver
subir aqui e dizer isso, porque não é bíblico e nem humano, que a vida é para os crentes que não podem chorar, não podem sentir, não podem se angustiar, não podem sofrer. Isso não é verdade. O que nós não podemos é permitir que esses sentimentos tirem a nossa razão, tirem o nosso equilíbrio, mas nós vamos sofrer, nós vamos sentir, porque nós somos humanos. Amém? Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso nós vemos na palavra o Senhor o tempo todo incentivando os grandes homens e mulheres de Deus a ter coragem e não desanimar. Diga aí para quem está do seu lado, Reni, à direita e à esquerda, tenha coragem, não desanime. Diga, igreja. Coragem de lutar pela vida. Coragem de vencer obstáculos. Coragem de vencer a própria morte. Estava conversando hoje pela manhã. Se o irmão me permite dar o exemplo, Edmilson. Estava conversando hoje pela manhã com o Edmilson e ele estava falando para mim de algumas pessoas que ele está cuidando. E ele estava falando para mim, sem saber o que eu iria ministrar: pastora, uma pessoa que eu conheço, o médico disse para ela: você tem câncer e vai viver 2 meses. Ele vive 29 anos. Não, viveu? Essa está 7 anos vivo, meu tio, o outro falou que ele há 6 meses, ele viveu 29 anos. 6 meses ele viveu 29 anos. Querido, existe uma glândula no nosso cérebro que ela é impulsionada pelo nosso corpo e pela energia que nós mandamos. Quando eu digo para mim mesmo, eu sou um derrotado. Quando eu digo para mim mesmo, eu estou com câncer, então eu vou morrer e eu me entrego. Quando eu digo para mim mesmo, eu estou com um problema no coração e da semana que vem eu não passo. Quando eu digo para mim mesmo esse tipo de palavra, primeiro, eu estou mostrando que não há força nem coragem em mim nenhuma. E segundo, eu estou dando legalidade ao meu próprio corpo para que ele desfaleça, para que ele mesmo entre em decomposição. Nós precisamos ter coragem nesses momentos da nossa vida, aonde o diagnóstico médico é absurdo. Ele diz para nós: você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. O médico disse isso para o rapaz, só dura 6 meses, ele durou 29 anos. Querido, coragem. Você precisa ser um homem e uma mulher que determine na sua vida a vitória. A sua posição tem um peso diante do Senhor, sim. Às vezes nós pensamos que não, mas tem. Superar impossibilidades. Quando o Senhor Jesus se aproxima daquele monte de pessoas enfermas, nos livros que nós citamos aqui, Marcos, Lucas, João, Mateus, o Senhor diz para aquela pessoa: olha, levanta, a tua fé te curou. Aquela pessoa precisa ter coragem para levantar. Olha, levanta. Mas Deus, eu estou há 12 anos com o fluxo de sangue, tocou no Senhor. Ela teve coragem de se aproximar, tocar nas orlas da veste de Jesus e ser curada. Mas se ela fosse covarde, ficaria lá na sua casa e não tocaria no Senhor, mas ela tocou. Coragem de sair da sua casa e dizer: Senhor, eu quero a minha cura. Coragem de dobrar o joelho e dizer: Senhor, em nome de Jesus, determina a minha vitória. Não se entregue. Nós temos uma tendência, enquanto pessoas, a acreditar que o que está acontecendo nas nossas vidas não tem mais jeito. Nós temos uma tendência a acreditar algumas vezes que o que está acontecendo nas nossas vidas não tem mais jeito, não tem mais saída, mas não é verdade.
a mensagem de Jesus para nós. Assim como nosso Deus disse a Josué lá atrás uma palavra tremenda, Ele precisou usar aqui em Mateus a mesma palavra. De uma forma, nas entrelinhas, nós vemos Jesus tendo que ser forte e corajoso. Mas lá atrás, Jesus não, o próprio Deus já havia dito a Josué: querido, você vai aí estar à frente de um povo que teve um grande líder. E Josué estava com medo. Josué teve medo. Você entende isso? Que algumas vezes nas nossas vidas você terá medo. Você se sentirá aflito. Irmão, irmã, um jovenzinho chegou aqui na semana retrasada, me procurando porque ele estava com uma crise muito forte de depressão. Depois de conversar algum tempo com ele, ele disse: eu não aguento mais. Eu entrei numa igreja, pastora, quase quebraram meu pescoço, me botaram num quarto escuro e começaram a chamar tudo que era entidade maligna. E o menino que já estava em depressão, apenas uma depressão, ouça bem, igreja, depressão é um desequilíbrio emocional. São sentimentos que se desequilibram dentro de nós. Depressão não necessariamente, síndrome do pânico, não necessariamente é demônio. O inimigo pode até querer entrar nas brechas, mas não é. E esse rapaz começou a entrar numa crise tão profunda que quando ele passava de uma formiga, se ele pisasse na formiga, ele achava que estava em pecado. E esse rapaz não quis mais sair de dentro de casa, porque ele tinha medo de incorporar espíritos malignos. Querido irmão, permita que você seja humano. A sua humanidade não pode destruir a sua fé. Amém? A sua humanidade não pode destruir sua fé. Para de chorar, que bobagem. Por que você está chorando? Não chore sim. Chore, mas chore aos pés da cruz. Chore no lugar certo. Chore aos pés do Calvário. Você sabe aonde Jesus estava quando ele estava assim angustiado e aflito? Estava no Getsemane, de joelhos, orando, dizendo: Senhor, me dê coragem para vencer a cruz. Senhor, me revista com o teu Espírito. Ó Pai, tem misericórdia de mim. Às vezes nós temos vergonha até de ser humano, porque somos crentes. Quem compreende essa fala, diga amém. Amém. Quantas vezes as pessoas têm vergonha de ser humanos porque são crentes? Parece paradoxal, mas é real. Que isso, pastor? Paradoxal. Ao mesmo tempo que eu entendo, ao mesmo tempo eu não entendo, ao mesmo tempo que é, ao mesmo tempo não é. O fato de você ser crente não significa que você não é humano e não sinta dor. Só que muitas vezes aí nós erramos. A dor superpõe a nossa fé, a dor ultrapassa a nossa fé. E aí, irmãos, nós vemos a diferença daquele que é revestido com o Espírito Santo e aquele que não é. Quando nós temos o revestimento do Espírito Santo, nós choramos, nós nos angustiamos, mas nós não nos desesperamos. Quando nós temos o revestimento do Espírito Santo, nós sentimos dor, nós ficamos tristes, mas nós não entramos em desespero. Diga amém. Amém. Eu perdi a minha irmã. Sofri, chorei, me angustiei, mas em momento algum eu até queria desesperar, mas não conseguia. O Espírito Santo, ele nos consola, ele é o nosso consolador, ele é o nosso freio, ele é o nosso equilíbrio. É ele que nos segura, é ele que nos mantém de pé. Quantas vezes nos
encontramos em dificuldades horrorosas, mas o Espírito Santo entra e diz: seja forte e corajoso. Não arreie a cabeça. Não retroceda. Não permita que essa situação acabe com a sua vida espiritual. Porque tem coisas que acontecem para destruir a sua vida espiritual. Você entende isso? Alguns problemas vêm para desestabilizar você, mas outros problemas vêm para destruir, Sérgio Daniel, aquilo que Deus tem construído na sua vida. O diabo, ele joga pesado. Ele vem com dardos inflamados do maligno para você pensar assim: não tem mesmo mais jeito. Quantos já pensaram como eu assim? Porque muitas vezes nós pensamos. Quem diz que não pensa, me desculpe, mente. Porque todos nós pensamos. Algum momento da sua vida você pensa isso. Algum momento. Não vamos ser Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, Robin, pelo amor de Deus, Liga da Justiça. Pelo amor de Deus, não. Até é bom quando nós vemos, né? Eu vejo muito filme com meu filho, e nós fomos ver esse filme aí, Os Vingadores. Caramba! Ah, como eu queria ser uma daquela. Um Vingador daquele. Ah, eu gostaria. Mas aquilo é só uma ficção. Na vida real, é dor, é luta, é vencer obstáculos, é poder dormir e acordar amanhã e dizer: Senhor, guarda o meu dia, me dê vitória, me dê coragem para viver mais esse dia. Senhor, abre as portas. Senhor, abre as janelas do céu sobre a minha vida. Me dê coragem para estar de pé. Eu cuido de pessoas que só para elas abrirem os olhos, elas precisam ter coragem. Você acredita nisso? Para elas abrirem os olhos e acordar no outro dia, e se der tomar um café, e se der tomar um banho, elas precisam de coragem. E o que eu percebo, queridos, o grande diferencial que Jesus traz para mim e para você é que quando nós temos o Espírito Santo, tem dia que você diz: eu não vou levantar da cama, mas o Espírito Santo chega até você e diz: querido, ser forte e corajoso, levanta daí, eu sou contigo, eu vou te sustentar, você vai vencer, porque eu venci. O Espírito Santo vai lá no teu quarto e diz: levanta. Não fica desanimado assim: Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer, mas eu sou contigo. Esse é o nosso grande diferencial. Porque quando o Senhor sai dali do Getsemane, ele sai já revestido de poder, autoridade e coragem para encarar tudo aquilo que estava preparado para ele. Tudo aquilo. Então, irmãos, coragem. Eu venci, vocês vão vencer. Vá em busca desse sentimento. Sozinho, humanamente falando, não nos leva a lugar nenhum. Mas quando essa coragem vem do Espírito, você diz: hoje eu não vou aguentar, mas amanhã você diz: não, eu vou suportar. Você diz hoje: não, eu não tenho mais ânimo, mas amanhã o Espírito Santo diz: não, eu venci por você, vou vencer mais essa batalha. Você diz: ah, Senhor, será que daqui a um ano eu vou conseguir? E o Senhor diz: calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e amanhã eu vou te dar a vitória. Aí quando você acorda no outro dia, você já acorda alegre e vitorioso. Isso é trabalho do Espírito Santo, nos encorajando, nos impulsionando para nós vivermos, irmãos. Nenhum homem, nenhum ser humano tem a condição de nos impulsionar para viver, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem. Jesus dobra o seu joelho, e eu quero apenas fazer um paralelo entre eu e você.
Quando nós falamos, Senhor, eu não vejo a saída, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não vejo a solução. Jesus dobrou o seu joelho, disse: bom, eis que aqueles que vêm me prender estão vindo. Já havia um conforto no coração de Jesus. Pastora, mas tem hora que eu não consigo nem orar. Procure alguém, procure um irmão, procure uma irmã e diga: ore por mim, porque hoje eu me encontro vazio. É só hoje. Hoje eu me encontro esmorecido. Hoje eu me encontro abatido. E permita que o irmão ore e interceda por você. E permita que o vaso de Deus ore pela sua vida e que você saia revestido da graça e da unção do Senhor. Quantas vezes eu chego aqui às terças-feiras, de fato desencorajada. Pastor, mas a senhora tem problemas? Não, só um pouquinho assim. É uma montanha às vezes, uma coisa assim básica. Que isso? Ela tem lutas. Meu querido, só a luta comigo mesmo já é uma catástrofe. A luta de todos os dias não pecar, a luta de manter todos os dias o meu pensamento santo, a luta de todos os dias não permitir que o meu coração se incline para o mal, a luta de todos os dias acordar e ir para uma cozinha, as irmãs digam amém, que compreende isso. Isso é luta! O que é que eu vou fazer hoje? Ai meu Deus, ontem eu fiz isso, isso é uma luta! Todos os dias. Roupa na máquina, limpa a casa, aí faz tudo correndo, sai para trabalhar. Isso é uma luta. Ainda mais quando seu marido come muito. Se eu come muito, diga amém. Ele come muito, a coisa fica feia. Né? O Senhor te traz aqui nessa noite, querido, para te dizer apenas isso. Amanhã você vai enfrentar a vida. Amanhã você vai acordar e vai enfrentar as dificuldades. Mas tenha bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Eu venci as dificuldades, vocês vão vencer. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Quando você pensa que você é fraco, diz o apóstolo Paulo, aí é que você é. Você acorda e diz: hoje não aguento nada. E o dia vem e você se levanta. Eu me lembro agora de Madre Teresa de Calcutá. Foi uma madre, uma mulher católica, mas que traz para nós uma experiência de vida incrível. Um dia aquela mulher que decidiu dedicar a sua vida a fazer o bem a outras pessoas, descobre que está com câncer e fase terminal. Vai morrer. Quanto tempo de vida você tem? 2 anos de vida. E ela diz: bom, já que 2 anos, 2 meses de vida, já que eu tenho 2 meses de vida, a partir de hoje eu vou me dedicar totalmente aos pobres. E aí ela começa a fazer um trabalho com os pobres e ganha o prêmio na ONU, porque a partir do momento que ela se entrega a fazer algo por alguém, a partir dali, querido, ela começa a ser curada na sua alma. E essa mulher que viveria apenas 2 meses, viveu 2, 3, 4, 5, 60 anos e morreu de velhice. Diga aleluia! Portanto, não se incline aos problemas que se apresentam na sua vida. Não esmoreça diante das dificuldades que se apresentam à sua vida. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. E de alguma maneira, eu não sei como, mas Ele há de nos sustentar. Ele há de nos restaurar. Ele há de cuidar da nossa alma. E para nós fecharmos, porque eu quero orar com você. E por incrível que pareça, nós ainda temos 30 minutos. Olha, hoje eu fui boa, né? Corri pra caramba, não foi? Hoje eu falei pouco. Eu acho.
pouco. Mas para nós encerrarmos, eu quero lembrar a você uma historinha que já foi contada por mim, pelo pastor Guilherme, pelo bispo, mas eu quero ser redundante nessa noite e contar mais uma vez, outra vez e novamente a mesma história para você. Mas eu lembro daquela criança que a mãe e o pai deixam em casa e vão ali na esquina rapidamente. Filho, como nós fazemos com o nosso filho, né? Fica aí um minutinho que eu vou ali na venda comprar um pãozinho aí para o nosso café. E aí deixa a criança lá. Quando os pais voltam, o prédio está em chama. E aí eu deixei a criança lá dentro, e agora? E os bombeiros, e a sirene tocando, e aquela loucura. E eles, meu Deus, meu filho está lá dentro. E a criança está na janela gritando. Ai, graças a Deus, né? Senhor, nos guarda disso, por favor. Se fosse eu, ele gritava lá de cima e eu gritava lá de baixo. Deixa eu subir pela janela. E aí os bombeiros dizem, ele precisa pular. Não tem como nós entrarmos pelas escadas do prédio. Tudo foi incendiado. Tudo foi incendiado. Não tem como salvar essa criança. Colocam naquela cama e os bombeiros começam a dizer, querido, tenha coragem, pula. Como? Imagina. Eu lembro do meu filho que foi fazer, como é aquele esporte que sobe numa montanha? Rapel. Nós fomos um dia viajar, eu e o pai adora um xadrez, uma coisa assim de doido, né? E aí ele, conversando com o dono do hotel, foi jogar xadrez. E o menino cismou, não, vou fazer pirola, rapel, não sei o que foi. Ele fez tudo bem, quando chegou no rapel, uma montanha, irmãos, uma montanha, você não tem noção. Eu não faria aquilo, mas tudo bem. O garoto quis uma montanha mesmo, mas foi com o instrutor. Irmão, o garoto subiu, foi uma maravilha. Na hora de descer, olha, dentro de uma mata, cheio de mosquito, um sol, e o pai longe, porque se o pai estivesse lá, eu fazia o pai subir na pedra para arrancar o filho, né? O pai longe e não tinha como eu me comunicar. E o garoto não descia, ele empacou. E o professor, desce, não desce. Subiu um, subiu outro. Olha, irmãos, uma guerra. Eu dizia, filho, desce. Filho, mamãe está aqui. Ah! Ele gritava lá de cima, eu não vou descer. Meu Deus, eu estou com medo. E eu falava, filho, desce. Não adiantava nada. Procurei manter minha calma, minha tranquilidade. Ele não descia. Por que o professor? Joneto, você tem que dar um tranco nele para ver se não adiantou, irmãos. Mais de uma hora para aquela criatura descer. Pai jogando xadrez, porque uma partida de xadrez é uma coisa surreal, né? Ele jogando, estava sabendo de nada, diz ele que pensava, realmente está demorando, por que eles estão demorando? E eu lá, desce, filho, desce, meu amor, mamãe está aqui, desce, a criança nada. Por fim, eu disse para um dos professores, pelo amor de Deus, alguém vai ter que descer com ele, já não aguento mais, já estava de pescoço doendo, né? Subiu um professor, mais despojado, mais descolado, e desceu com ele. E disse, olha só, nunca mais é pouco tempo para você. Eu suava, irmãos, suava, como uma doideira. Hoje ele não fala mais nisso, né? Essa criança, você imagina, o pai dizia, se joga, ele não queria se jogar naquele fogaréu daquele prédio. Os bombeiros diziam, se joga, nada. O pai se aproxima e diz, querido, joga, pode pular, o papai está aqui, eu vou segurar você. Graças a Deus, com essa criança deu certo, porque o meu não deu. O garoto se jogou. Coragem para se jogar nos braços do Senhor. Coragem para se jogar diante da vida, sem saber o que vai nos acontecer amanhã. A Bíblia diz que somos entregues à morte todos os dias, como uma ovelha ao matador. Por isso nós precisamos de revestimento do Espírito Santo. Por isso nós precisamos de revestimento do Espírito no que diz respeito à coragem. Porque se nós não tivermos revestidos do Espírito,
nós não nos lançaremos. Mas nesta noite, eu quero fazer essa proposta a você. Eu conheço muito bem as minhas dificuldades, não as suas. Mas nesta noite, o Espírito Santo coloca no meu coração e no seu coração que nós precisamos, assim como Jesus, nos revestir da unção do Pai para termos coragem de enfrentar os dias maus que a vida nos propõe. Porque os dias bons são tão rápidos, né? São momentos tão rápidos, mas quando é mal, parece que aquilo intensifica. Parece que um dia vira 2, vira 3, vira 4. A coisa fica pesada. Ser forte e corajoso. É a palavra de Deus para mim, para você, nessa noite. Seja forte, seja corajoso. Não se importe com quem está à direita, à esquerda. Não se importe com atitudes de pessoas. Seja forte você em Cristo. Seja corajoso você em Cristo. E creia que Ele tem a sua vida na palma das suas mãos.